a gente tem que entender que não tem divisão de capítulos, mas esse é o contexto. Então, as pessoas que fizeram a divisão de capítulos na Bíblia entenderam que aqui estava um contexto, né, dentro de um assunto só. Aí vem o capítulo 3 em sequência, que vai falando. Olha só como o capítulo 2, 42 a 47, se desenvolveu. Olha onde nós podemos ver no dia a dia da igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo com essas características. E essa série de mensagens, então, do que significa ser cheio do Espírito, nós queremos olhar como o Espírito Santo capacitou essa igreja para ter essas... Uma dessas que aqui poderia... a maior parte dos teólogos, autores, pastores, vão dizer que é 4, 5, 6, há uma divergência, porque eles às vezes vão esmiuçando uma coisa que pode estar dentro de outra, mas nós vamos olhar aqui 6 assuntos. E o primeiro de hoje tem a ver que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vive em adoração. Uma qualidade de uma igreja que é cheia do Espírito Santo é que cristãos que são cheios do Espírito Santo vivem verdadeiramente em adoração. Se você vê ali, bem finalzinho do 42, do capítulo 2, ali perto do 46, 47, vai dizer, com sigileza de coração, louvando a Deus. Louvando a Deus. Aqui se encontra um pouco desse todo que, na verdade, está falando do estilo de vida deles, que era um estilo de vida de adoração. Então, a pergunta, na verdade, que a gente precisa responder hoje, assim como o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é uma igreja que adora? Uma igreja cheia do Espírito Santo adora. Vivem adorando a Deus. Mas o que é adoração? E a primeira coisa que eu diria, adoração é sempre uma resposta à revelação de Deus. Adoração sempre vai ser algo que surge de quando Deus se revela a nós. Porque se nós não conhecemos uma pessoa, a gente não tem como gostar dela. É um gosto falso. Você pode olhar para uma pessoa e dizer, gostei dessa pessoa. Mas daqui a pouco você vai conhecer e vai dizer, essa pessoa não é tão legal assim. Assim como quantas vezes a gente olha para uma pessoa e diz, não fui com a cara dele. Mas depois de um tempo tu vai conhecendo a pessoa e diz, é uma pessoa bem legal. É uma pessoa que eu julguei errado. E isso é assim o nosso relacionamento com Deus. A gente só pode adorar, gostar, amar uma pessoa que a gente conhece. E isso só acontece quando nós temos encontros com Deus verdadeiros. E esses encontros, na verdade, só pode acontecer verdadeiramente através da palavra. Porque é a palavra de Deus que revela quem Deus é. Então, todo tipo de adoração flui da onde Deus se revela claramente, que é a sua palavra. Deus não se revela primeiramente através de autores cristãos e livros. Deus não se revela primeiramente através de pastores que se dizem mediadores entre Deus e os homens, ainda que nós somos pessoas que auxiliam, que facilitam com que a palavra chegue, mas é a palavra. Então, se você vai numa igreja onde a palavra não é aberta, e não é somente aberta no sentido de abrir a Bíblia, mas onde realmente você lê os textos, onde lá está sendo explicado, exposto aquilo que está ali, se você só fica ouvindo teologias, morais e bons conselhos e coisas bonitas, tem algo de errado. Porque o Evangelho, Deus não é sobre quem o ser humano é, mas sobre quem Deus é e a sua obra. Então, a adoração flui de a gente conhecer a Deus. Por exemplo, não sei se você lembra, no livro de Atos, há uma situação onde está escrito lá no capítulo 17, que o apóstolo Paulo foi em Atenas. E lá, ele, de uma maneira que chocaria a gente, atualizando, ele chega em Atenas, e lá no meio do monte de deuses, ele vê que tem um Deus que está lá, é um altar ao Deus desconhecido. Se nós fôssemos hoje, como cristãos, eu tenho certeza que a gente ia chegar lá num ambiente, sei lá, que tem um monte de deuses, e ia dizer, vocês estão adorando a deuses, e vocês estão indo para o inferno, e não sei o que lá, não se pode ter idolatria, e bababá. Mas Paulo ele chega lá e vê, tem um Deus sem nome aqui. E ele diz, está vendo esse Deus sem nome aqui? Esse Deus é Jesus. E ele começa a fazer uma pregação. E ele aponta para Jesus, revelando quem Jesus é. Ele pega uma ponte
ao invés de criticar e fazer uma barreira, ele usa a própria cultura, aquelas coisas, aquela boa religiosidade que tinha no coração deles, que eles estavam tentando encontrar Deus e não conheciam, achou uma brecha para dizer, vocês estão olhando para os deuses errados, olha que eu tenho algo para ensinar para vocês, e Deus deixou uma ponte aqui para vocês alcançarem a Ele. E ele começa a revelar quem Deus é, apontando para as Escrituras. Ele vai lá, pega a Bíblia, ele não diz, a minha experiência com Deus, as coisas que eu tenho vivenciado com Deus e etc. Ele vai lá e diz, desde o Antigo Testamento, lá Deus já vinha apontando para o plano dele, até chegar em Jesus. Eles sempre apontam para aquilo que Deus é e como Deus vai se revelando ao longo da história. Então, queridos, não há adoração sem conhecimento verdadeiro de Deus. E só há conhecimento verdadeiro de Deus através das Escrituras. Isso quer dizer que, se nós queremos adorar verdadeiramente a Deus, seja no culto, no nosso espaço aqui como hoje, seja no dia a dia, em casa, etc., só é possível fluir uma verdadeira adoração quando nós nos encontramos com o Deus que se revela nas Escrituras. Não é através, em primeiro lugar, de livros de autores que citam a Bíblia, não é, em primeiro lugar, através de boas músicas. Você não pode entrar no seu quarto para orar e adorar a Deus simplesmente com música. Tudo flui das Escrituras. Porque quando a gente se encontra com Deus, isso vai nos movendo e dizendo, como é maravilhoso esse Deus que eu estou conhecendo. Assim como eu vim falando nessa série, esse Deus que é bom. E quando eu olho para as Escrituras, quando eu olho para o dia a dia, para os testemunhas, as experiências das pessoas, tem pessoas que dizem para mim, Deus não é bom. Muitos têm experiências erradas com Deus. Mas o Deus das Escrituras que Jesus revela é um Deus bom. Quando eu leio as Escrituras, estudo ela com profundidade, eu vou ver, Deus é bom. E eu fico maravilhado, eu tenho que dizer, Senhor, como Tu és bom. Senhor, quando eu olho para esse Deus que fala sobre a parábola do filho pródigo, como é que eu não vou enxergar um Deus de amor? Ainda que muitas vezes os cristãos não demonstram amor por mim. Onde muitas vezes, quando eu olho para o dia a dia, o amor entre os cristãos, como Jesus diz que pelo amor o mundo vai reconhecer que Deus é verdadeiro e que Jesus é Senhor, às vezes as pessoas olham para a igreja e dizem, ali não tem amor. Mas quando eu olho para as Escrituras e o Deus que é revelado ali, eu vejo um Deus de amor. Quando eu olho para as Escrituras, quando eu leio a Bíblia, o Espírito Santo me revela quem Deus é. E dali flui a adoração. Por isso que todo culto, todo momento de reuniões e de busca por Deus, tem que fluir das Escrituras, aonde Deus se revela. A adoração começa conhecendo a Deus. Em segundo lugar, a adoração que agrada a Deus, ela é oferecida pelo povo reunido. Em segundo lugar, a adoração que agrada a Deus é oferecida por um povo reunido. O que isso quer dizer? Não que a gente não tenha espaços de momentos individuais, até como Jesus diz, né? Vá para o seu quarto e em secreto, fale com teu pai e ele vai te revelar e etc. Mas a adoração, você vai ver, por exemplo, o Salmo 113, versículo 1, dizendo, louvem, ó servos do Senhor, é plural. Não está dizendo, louve sozinho. Salmo 149, 1, cantem ao Senhor uma canção, uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis. Assembleia é reunião. A palavra igreja no Novo Testamento vem de eclesia, que significa assembleia. Louvem-no na assembleia dos fiéis. Hebreus 10, 25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia, que dia que é? Não é o culto, é o dia da volta de Jesus. Então, quanto mais a gente vê sinais da volta de Jesus, mais estejam juntos. A adoração flui melhor ainda quando a gente vive em comunhão. E não é somente porque, talvez, quando eu estou sentado ou em pé, e eu achei fantástico, teve uma pessoa na célula que me perguntou, pastor, foi por querer que lá no retiro, assim, vocês fizeram intencionalmente um clima assim que a gente ouvia as pessoas cantando atrás da gente, etc. Não foi manipulado. O ambiente proporcionou um clima, um som aconchegante, e como é gostoso ver a igreja cantando.
É gostoso, e a gente às vezes fica arrepiado de ouvir a igreja cantando muito mais do que o próprio grupo de louvor conduzindo, porque o grupo não pode aparecer mais do que a igreja. Ainda que é importante o grupo, sim, mas o grupo está aqui para levar a igreja a adorar a Deus. Então, se só o grupo está cantando e nós estamos admirando o grupo, tem algo de errado. Não estou criticando o louvor, né? Até porque eu tenho dom na área da música. Mas voltando ali, daí ele disse, foi por querer isso? Não foi. Simplesmente as pessoas cantavam e a acústica proporcionou ouvir as pessoas que estavam atrás e chegava nele enquanto o som vinha da frente, etc. Queridos, tem coisas que não tem a ver com a música em si, mas, de novo, quando a gente busca a Deus em comunhão, na comunhão, agora a gente vai ser outra característica que a gente vai falar depois, mas nessa comunhão que a gente está aqui, às vezes a gente vai ouvindo compartilhar. Quando a gente ouve o que Deus está fazendo, como foi naquele culto de testemunhos, não tem como não sair adorando a Deus, e não precisa ser com música. Sair dizendo, Deus, louvado seja o teu nome pelo que tu tens feito no nosso meio, porque a gente tem visto que tu és um Deus vivo, e olha o que tu fizeste na vida de vários irmãos nossos no retiro. E simplesmente a gente dizer, louvado seja o teu nome. Então, a comunhão, a gente vê na comunhão o agir de Deus na vida uns dos outros, no compartilhar, e a gente adora a Deus. Então, o não deixar de nos reunir como igreja, não está dizendo aqui para cantar. Ainda que cantar é uma das formas de adorar. Mas não está dizendo por isso, mas porque na comunhão, a adoração vai fluir ainda mais. Quando a gente vive individualmente, sozinhos na nossa fé, a gente não vê o agir de Deus. E isso faz com que a gente compreenda que nós não somos uma igreja em si mesma, mas nós fazemos parte de um corpo muito maior. Então, quando nós temos a oportunidade de estar em comunhão, por exemplo, no encontrão no período de carnaval, é importante, porque lá a gente vai se reunir com outros irmãos e vai ver o que Deus está fazendo em outras comunidades, e a gente vai dizer, louvado seja o teu nome, como eu tenho podido acompanhar que aquilo que está acontecendo na nossa igreja, através do discipulado, está acontecendo em muitas outras, mas a maioria daqui não tem nem noção do que Deus está fazendo. E o que me motiva como pastor a adorar a Deus e a servir a Ele, é ver que Ele é um Deus vivo, que age muito além do que muitas vezes tem na nossa igreja. Onde muitas vezes a gente vê dificuldades e passa por dificuldades, mas eu vejo um Deus que está agindo, apesar daquilo que de repente a gente enfrenta de dificuldades aqui. Por exemplo, nesse final de semana está acontecendo o encontro de lideranças do movimento Encontrão, de obreiros e leigos, tudo junto em Jaraguá do Sul. Esse ano, por N motivos, de falha, de agenda, que a gente botou no mesmo mês do retiro e tudo mais, né, não deu para a gente ir. Mas se a gente tem a oportunidade para ir lá, porque o Encontrão é só o nosso sínodo, mas lá são igrejas do Brasil inteiro, igrejas luteranas. E lá tu vai conhecer pessoas que tu nem imagina do que Deus tem feito naquelas igrejas. Então, não deixemos de nos reunir, porque é na comunhão que a gente vê o Deus vivo agindo na vida de pessoas. Mas quando você está sozinho em casa, você não vê Deus agindo. No máximo, você às vezes vê algumas mensagens lá de um pastor que está no YouTube e você acha que isso é suficiente. Assistir culto pela internet é suficiente. Não é. A adoração verdadeira só vai fluir quando a gente estiver em comunhão. A segunda coisa que eu preciso dizer, a terceira coisa, desculpa, é que a adoração é algo espiritual. Por que eu quero dizer isso? A adoração é algo espiritual. É que a verdadeira adoração não é em si uma questão de formas, rituais e cerimoniais, mas tem muito mais a ver com o que está no nosso coração. E espiritual é uma ligação com Deus. Então, a adoração não é aquilo que muitas vezes a gente expressa, sem querer, de maneira errada, vamos adorar a Deus no culto. E a gente acha que, de repente, determinados estilos de música, por exemplo, músicas mais calmas é adoração, músicas alegres é louvor. Isso não é adoração. Adoração não é uma questão de ritos, formas, cerimônias. A verdadeira adoração a Deus, ou seja, o verdadeiro culto a Deus é sentado ou é em pé? É com a luz apagada ou acesa? É com as mãos levantadas ou abaixada? É com um culto de liturgia livre ou com uma liturgia toda regrada, cantando cânticos prussianos? Glória, glória. Vocês nem devem saber isso, né?
Glória a Deus nas alturas, glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. O que é a verdadeira adoração? E aí a gente, de repente, reclama que algumas pessoas, de repente, vão entrar aqui na nossa igreja e não vão conseguir se conectar com Deus. Mas, de repente, a gente vai em outras comunidades luteranas aqui do nosso sínodo, que são mais tradicionais, e a gente olha para o pastor, olha para o grupo de louvor e diz, eu não consegui ouvir Deus porque aquele culto não era um culto cheio do Espírito Santo. Só porque era um culto com uma liturgia, de repente, que a gente não está acostumado. Adoração não tem a ver com formas. Adoração tem a ver com sentimento, com intenções. Tem a ver com aquilo que a gente falou, como você se prepara para um encontro. Porque semana passada, eu digo que a gente vivenciou um processo ao qual o Espírito Santo se revelou, muito além do que aquilo que muitas vezes a gente vê no meio evangélico sendo dito que isso é ser cheio do Espírito Santo. A luz estava acesa, a gente estava com os bancos no padrão tradicional, não estava como os jovens botaram. Não existe um padrão para que o Espírito Santo se revele e que a gente adore a Ele. E isso quer dizer que vale para todos os lados. Agora quer dizer que se a gente chega na igreja e os bancos estão diferentes, eu não vou conseguir me encontrar com Deus? Eu não vou conseguir adorar a Deus porque tem alguma coisa fora daquilo que eu estou acostumado e que é a maneira que eu me sinto à vontade para adorar a Deus? Tem algo de errado no teu coração. Se você não consegue adorar a Deus quando alguma coisa foge desses padrões tradicionais daquilo que você vivenciava, você não está adorando a Deus em espírito e em verdade. Porque é isso que Jesus diz para aquela mulher. Onde importa adorar? Qual é o jeito correto de adorar? É isso que ela pergunta a ela. É em Jerusalém? É na Samaria? E Jesus diz, não é lá nem aqui, não é o estilo de adoração de vocês, não é nem tradicional, nem aquilo que a gente chama de avivado. Mas Deus quer pessoas que adorem em espírito e em verdade. Adoração é algo espiritual, em espírito e em verdade. Então não importa se você vai estar num culto aqui, de repente, mais livre, ou se você, de repente, por algum motivo, vai ter que estar numa reunião do sínodo, como muitos líderes aqui têm que estar, e a gente fica, não, que culto chato. Mas o culto é para a gente ou é para Deus? Tu está lá para receber ou para adorar a Deus? O culto é chato quando tu está preocupado que o culto é para ti. Culto é sinônimo de adoração. A adoração é chata quando a gente é eu-centrado. Mas Deus não está preocupado com o que tu gosta. Ainda que sim, a gente pode adaptar as formas de uma maneira que, claro, o evangelho tem que ser adaptado. Como a gente prega de cultura em cultura, o apóstolo Paulo fez isso. Me fiz tudo com todos. Mas eu preciso chamar a atenção que a adoração é espiritual. Importa que a gente adore em espírito e em verdade. E se você tiver... Eu até me veio agora à mente um exemplo. Há um pastor aqui no nosso sínodo, na verdade é um PPHM, conversando com ele nessa semana ainda. Ele contando um pouco do testemunho de vida dele. E ele se converteu na igreja Bola de Neve. E a Bola de Neve é uma igreja completamente diferente do nosso estilo de igreja. E aí hoje ele está se preparando para ser pastor na nossa igreja. E ele está hoje num contexto bem tradicional, daquilo que a gente chama de tradicional. E eu assim, cara, o que tu está fazendo na nossa igreja, cara? Que loucura é essa? E ele falou, cara, eu fui batizado de criança na igreja luterana, depois eu me afastei, vivi uma vida bem desregrada, e um dia um amigo meu me levou à fé, me chamou, me ajudou a voltar para a fé na igreja, na Bola de Neve. E chegou um dia que, eu não lembro agora bem detalhe, um dia de repente tem a oportunidade de trazer ele aqui para contar esse testemunho e pregar para a gente. E ele disse, eu senti que eu deveria ir para a igreja luterana, lá ver como é que era. Ele foi lá visitar uma igreja, e logo que ele foi lá, o pastor já botou ele para trabalhar com jovens, e ele foi ficando, e ele está aí, na igreja luterana, do jeito que é, com as dificuldades. Ele é alguém todo alternativo, usa argola, as duas orelhas aqui furadas. Ele é moreno, então o Roberto sabe o que é, né? No meio dos alemãos ser moreno, de repente, é moreno. E ele disse que às vezes, esses dias ele estava num lugar e foi pedir informação, e aí pediu, onde é que mora o fulano? Ele parou de carro, né, perto de um bar, uma coisa assim. Ele mora lá, tal lugar. Mas por que tu precisa falar com ele? Não, eu sou pastor. Daí a pessoa olhou assim, tu é pastor? Olhou tudo, né? É moreno, de repente a roupa e etc., fora dos padrões. De uma igreja alemã, ainda mais aqui no meio de um monte de alemão, um monte de pomerano, de repente.
eu perguntei para ele, cara, o que tu está fazendo no meio dos luteranos? E tu tem coragem, eu disse para ele, olha, tu é corajoso, porque muitas vezes eu não tive coragem de mudar, às vezes eu botava um estilo de roupa para não ser criticado, e ele é o jeitão dele. Queridos, a verdadeira adoração não tem a ver com formas, mas tem a ver com algo em espírito e em verdade. E ainda por último, a adoração verdadeira, a gente também tem que entender que ela tem a ver com moralidade. Olha o que 1 Samuel 15, 22 diz. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A obediência é melhor do que sacrifícios. A submissão é melhor do que gordura de carneiros. O que está sendo dito aqui, através do profeta Samuel, ao povo de Deus e muitas vezes Deus fala isso para o povo de Israel, vários lugares. Eu odeio a adoração de vocês. E tem coisa mais linda para o povo de Israel. E eles, tu vai ver que em vários contextos, quando eles se reúnem para fazer sacrifícios, ainda que para a gente, o que é isso, né? Matar animais, mas para eles é algo que flui a adoração, porque eles estão vendo os pecados visivelmente deles sendo colocados como se fosse nós. E isso, como marca muitas vezes a gente na Páscoa, ver a morte de Jesus, para eles não era Jesus, mas era um animal simbolizando a morte deles. Então, quando eles viam aquele animal sendo morto, e eles junto naquele momento, era a expressão da adoração. Mas para muitos virou tradição. Assim como muitos vão no culto e viram uma mera tradição. Então, pode ser tradição, simplesmente você estar sentado e não levantar a mão, como pode chegar alguns e ser tradição de estar num estilo de culto, em determinadas igrejas, de levantar a mão e fechar os olhos, como muitas vezes eu vi pessoas num culto, quando eu era mais jovem, simplesmente replicando aquilo que eles viam e se sentiam, parece que na obrigação de replicar, porque senão eles não estavam adorando. O que os meus irmãos vão dizer se eu não levanto a mão, não fecho os olhos? E é isso que ele está dizendo aqui. A obediência é melhor do que você chegar no culto. E no culto você parecer que você é espiritual, mas isso lá fora não condiz com o que está no teu coração. Não adianta de nada você chegar aqui dentro e você ser o maior adorador, se lá fora você não vive uma vida que resplandece a imagem de Jesus no seu dia a dia. A obediência, e lembra o que Jesus diz em Mateus 28, vão, pregam o evangelho e ensinem eles a obedecerem. O foco da missão, o foco do discipulado, não tem a ver em buscar, acima de tudo, experiências. Ainda que possam acontecer, sim, mas o foco do discipulado é obediência. E a consequência de pessoas que seguem a Jesus e vivem em obediência, sendo como Jesus na sua vida moral, como gratidão a Deus, é que elas podem ser batizadas. Então, o batismo é consequência, é uma escolha, é uma autorização da igreja para pessoas que realmente vivem de acordo com os padrões e os princípios cristãos. O batismo não deveria ser algo feito de qualquer maneira, e por isso que o batismo infantil é algo extremamente sério. Não porque é pecado batizar crianças, mas porque na maior parte das vezes a gente vem de um contexto católico no Brasil, que se entende que batismo salva, e que se a criança morrer sem ser batizada vai para o inferno, então a gente, mesmo sem entender, acha que precisa batizar crianças de pequeno, mas a gente aceita famílias que mal vêm num culto, não têm um padrão moral respeitoso lá fora, que não são bem faladas, mas por medo de perder pessoas, a gente aceita batizar. Assim como isso vai valer também para adultos, e a gente tem pressa de batizar adultos, a pessoa mal começa a vir na igreja, caminha 1, 2 meses e diz, nós temos que batizar elas. Nós temos que apresentar elas como membros. Já foi batizada, não precisa ser rebatizado. Mas vamos apresentar como membros. Querido, o batismo é algo sério. Em Atos, eles tinham aquilo que era chamado de didasquê. É tipo a confirmação. Todo recém-convertido passava por um processo de caminhada ao qual eles eram ensinados sobre as doutrinas básicas da fé. Não é qualquer um que pode ser batizado, e a igreja tinha crivos para dizer, essa pessoa, ela é um irmão na fé, ela é um discípulo de Jesus, ela pode ser batizada. Padrões morais que condizem com a minha fé. Porque a obediência é melhor do que o sacrifício. E vir a um culto, e levantar a mão, fechar os olhos, tantas outras coisas, não é que isso não possa, e eu faço isso.
Mas é muito fácil a gente fazer isso e a gente pode enganar. E muitas pessoas são ótimos atores na sua vida de fé, dentro da igreja, mas lá fora não condizem. As duas coisas têm que andar junto. Não estou dizendo que uma coisa não deve acontecer. As duas coisas têm que andar juntas. Se você aqui dentro vê pessoas que adoram, ou em qualquer igreja adoram, estão lá vivendo quase que um êxtase espiritual, mas lá fora são um mau testemunho, você pode ter a certeza que essa pessoa ainda não entendeu o evangelho de verdade e ela não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem alguma coisa de errada no discipulado dela, no seguir a Jesus. Por isso, meus irmãos, hoje eu não usei slide, mas não botei a pergunta, mas eu gostaria de perguntar para você. Olhando para a nossa vida pessoal e comunitária, nós adoramos a Deus porque a gente conhece a Ele de verdade? Nós fazemos isso realmente porque a gente conhece a Deus ou porque talvez a gente só imita padrões que a gente foi ensinado e dito? Se você é um bom cristão, um verdadeiro cristão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem que fazer determinadas coisas. Porque quando a gente bota padrões e padroniza, a gente corre o risco de fechar as pessoas na sua casca, porque elas não podem ser elas mesmas e nem podem encontrar cura também. Muitas pessoas, por causa de altos padrões do que significa ser cristão e do que é adoração na igreja, elas têm medo de ser cristãs porque elas não podem revelar quem elas são. Queridos, o grupo dos jovens, os jovens são uma bênção e o grupo dos mais velhos é uma bênção. Os dois grupos de louvor são uma bênção. Cada um com seus estilos. A nossa igreja é uma bênção e as demais igrejas aqui na cidade são uma bênção, cada um com seus estilos. Cada uma levando pessoas específicas, com características específicas a se encontrarem com Deus. E ainda que a gente não seja acostumado, de repente, com o estilo da Assembleia de Deus, há pessoas lá que talvez simplesmente estão imitando e não estão adorando em espírito e verdade, e há pessoas lá que estão adorando em espírito e verdade. E a gente não pode correr o risco de jogar fora alguns por causa dos que fazem errado e desprezar aquilo que tem lá dentro como verdadeiro. Assim como, eu diria, a gente não pode nem mesmo, como a gente muitas vezes julgou a Igreja Católica, jogar todos os católicos fora, porque lá há verdadeiros tementes a Deus e há pessoas que adoram de mentira. Assim como na Igreja Luterana, por exemplo, a gente julga muito contextos tradicionais, mas lá no Espírito Santo, que é um sínodo extremamente tradicional, litúrgico, a gente via pessoas que amavam de verdade o Evangelho na comunidade que a gente fez, eu fiz PPHM, e a gente estava lá. Pessoas que amavam, ainda que muitas vezes, por causa até de ensinos errados de pastores, lideranças, amavam muitas vezes o luteranismo, a confissão luterana. Mas havia pessoas que não estavam adorando a Lutero, estavam adorando a Deus, servindo a Deus. Então a gente precisa entender isso, o que é uma verdadeira adoração, porque uma igreja cheia do Espírito, ela não se deixa dividir por estilos de adoração. Ela sabe respeitar as formas diferentes de a gente adorar a Deus. Ela sabe que nem todo mundo é igual e ela não vai julgar os demais porque há formas de adorar diferente. Eu posso, de repente, não achar normal alguém levantar a mão e eu preciso cuidar para não julgar aquele irmão que gosta de levantar a mão e fechar os olhos. Aquele irmão que, de repente, vai vir aqui e vai dizer amém, aleluia. E, de repente, ele está expressando isso de dentro dele como realmente uma expressão do Espírito Santo, ainda que não seja normal para mim. Assim como pode ter aqueles que só imitam e dizendo amém, aleluia, mas não cabe a mim julgar, e é Deus. O que importa, acima de tudo, é uma igreja cheia do Espírito sabe adorar verdadeiramente. Ela vive em adoração, e a adoração tem a ver com tudo isso. É muita coisa? Mas senão eu teria que fazer uma série só sobre o que é adoração, né? Então, são várias características e a gente hoje trabalhou essa primeira, a adoração. Que Deus nos leve a ser uma igreja, não é uma estrutura, não é um prédio, não é um nome de igreja, não é um culto, não é ter um culto, mas sermos discípulos de Jesus, que vivem adorando a Ele em espírito e em verdade. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra.
É nela que tu se revela, Deus. E é dela, Deus, que flui a verdadeira adoração. É nela que a tua vontade é revelada. E quando nós entendemos o que agrada uma pessoa, nós entendemos quem essa pessoa é. Obrigado, Deus, por nós hoje relembrarmos ou entendermos pela primeira vez, quem sabe, o que é uma verdadeira adoração, Senhor. Nos leve, Senhor, a não nos apegarmos a formas, padrões, e nem padronizar, Deus, o que é adoração, Senhor. Mas, Deus, que Teu Santo Espírito que está no nosso meio, nos encha, Senhor, da capacidade de ver que Tu, Senhor, está se revelando a nós nessa noite. Senhor, que a cada dia, tanto nesse tempo de adoração em culto, quando nós estivermos, sei lá, numa célula, num microgrupo, lendo a Tua palavra através de um devocional, orando em família, Castelo Forte, tantos outros, Deus, que o Teu Santo Espírito se revele profundamente, Deus, fale profundamente conosco, se mostre um Deus vivo, faça milagres, Deus, no nosso meio, que tudo isso, Deus, todas as expressões de revelação Tua, através de testemunho de irmãos, nos leve a dizer: louvado seja o Teu nome, que Tu é digno de toda a honra, toda a glória, porque Tu és o verdadeiro Deus, Tu és um Deus vivo que está presente no nosso meio, e a gente Te louva pelo que Tu és, Senhor, o que Tu tens feito em nossas vidas, na nossa igreja, Senhor, e adoramos de diversas formas, Senhor. E queremos, Deus, também Te adorar, mais uma vez, com a música, Senhor. Obrigado que a música é uma forma também de expressarmos, através dessa arte, Senhor, o que está no nosso coração. Muitas vezes a gente não sabe orar, falar, Deus, mas obrigado que a música é uma forma de nós nos conectarmos contigo. Queremos adorar o Teu nome mais uma vez, Senhor, entregar nossas vidas diante de Ti. Queremos adorar também com música, para poder expressar a gratidão, Senhor, por conhecermos um Deus que é bom, um Deus que é amoroso, um Deus que é digno de confiança. Aceite a nossa adoração, Senhor, nessa noite. Amém, Senhor.